O nosso estudo de hoje, eles são 5 do livro Mãos Unidas e tem por título Na Boa Luta. Na seara do bem que Jesus nos descortina, se revela por trabalho árduo, com alicerces no espírito de equipe, serviço de confraternização e apoio mútuo em que os tarefeiros de corações interligados e mãos unidas são convocados a duro labor, começando no burilamento de si mesmos. À face disso, cada núcleo de atividade espírita, evidenciando-se na condição de posto avançado do cristianismo redivivo, há de ser, por força de suas próprias finalidades, um campo de peleja moral, onde os lidadores atuam armados com recursos da alma, quais sejam o entendimento e a tolerância, a bondade e a paciência, a humildade e a abnegação, baseados no amor que o Cristo nos legou. Ponderemos quanto a isso e reconheçamos a nossa obrigação de trabalhar pelo bem, para que se faça em toda parte o bem de todos. Lavrar o solo do espírito com os instrumentos do estudo, semear a compreensão, difundir os valores humanos, exemplificar a lealdade aos compromissos esposados na oficina de elevação, espalhar para os outros, tanto quanto possível, as bênçãos do Senhor. Justo que nessas linhas de batalha espiritual apareçam ocorrências menos felizes. De quando em quando, companheiros caem alvejados por inimigos da luz através das brechas que eles mesmos formam, requisitando amparo urgente na retaguarda. Muitos recuam assustados ao observar a extensão da obra a fazer, outros exigem férias ou licenças indefinidas, receando obstáculos, e outros ainda fogem amedrontados ante os riscos da luta. Em favor de todos, Jesus Cristo, supremo comandante das hostes do bem, promove e promoverá sempre o socorro adequado nas condições precisas. Entretanto, a fim de compreendermos nossas próprias dificuldades, recordemos que no grupo constituído por ele mesmo, Jesus, nos primeiros dias do Evangelho, conquanto a equipe se erigisse tão somente com 12 companheiros, não faltaram problemas e desarmonias, negações e deserções. Reflitamos nisso e, aceitando as nossas responsabilidades de trabalhar e servir, estejamos com o Divino Mestre nas provas e aflições da frente, seguindo para a frente. A gente lê uma lição como essa e a gente lembra que a gente tem muita dificuldade no relacionamento humano aqui na Terra, porque a gente ainda carrega dentro de cada um de nós aqui na Terra uma porcentagem, uma parcela generosa de egoísmo, de vaidade, de orgulho, que faz com que a gente procure adaptar tudo que a gente vive à nossa realidade, ao nosso ponto de vista. Esse aqui é o ponto de partida para a gente entender esse estudo aqui de hoje. Porém, mais uma vez, vamos recorrer a uma coisa que quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, lá na primeira revelação, a gente vai estudar a vida dos judeus, dentro do estudo do Velho Testamento, e vai ver que teve um patriarca chamado Abraão, que teve o seu filho Isaac, e teve o filho do Isaac, o neto do Abraão, Jacó, e Abraão teve 12 bisnetos. São as 12 tribos de Israel. Aí fica, por que 12 tribos? Isso aí, no primeiro momento, só está dizendo respeito à genealogia e como vai ser dividido e espalhado pela terra? Também, mas a verdade é que são 12 maneiras diferentes de divulgação da Boa Nova na época, que eram os 10 mandamentos. Então, se eu não me adaptei com a divulgação de uma família, eu vou para outra. Mas naquele momento a gente não podia compreender isso ainda. Vamos para a segunda revelação. Quando chega no Cristo, Jesus também pega 12 discípulos. Conforme o Emmanuel faz questão de lembrar a gente aqui, teve desarmonia, negação e deserção entre os 12 discípulos. Aliás, a gente parar para estudar o perfil psicológico de cada um deles, vamos lembrar, Mateus, cobrador de imposto, que, apesar de ser judeu, trabalhava para os romanos cobrando imposto, era mal visto pelos próprios companheiros dele. Pedro e André, pescadores. Aí você pega João, muito novinho ainda. Simão, um militar. Era, na época, um zelote. Era o nome que era dado na época. Era um revolucionário, né? Tinha formação militar, artes marciais, né? Enfim.
Tomé, você para ver o perfil psicológico de cada um deles, é claro que vai ter choque. Se tem choque nos dias de hoje, tinha choque. E é uma pena que nos evangelhos, os evangelistas eles falam que Jesus, quando mandou os discípulos pregarem a Boa Nova, mandou de 2 em 2, mas não diz quem foi com quem. Porque a gente teria até uma oportunidade de repente, procurar analisar por que Jesus escolheu um com o outro, mas, de qualquer maneira, vamos deixar isso aqui anotado. Botou ser humano junto, sai faísca de alguma maneira, né? Aí agora chega na revelação de hoje. O que os Espíritos pedem para a gente? O que a lição está falando, na boa luta. Fala, ó, se revela por trabalho árduo com o alicerce do espírito de equipe. Tá. Mas assim como foi 12 lá na primeira revelação, 12 aqui, gente, se eu não me adaptei numa casa espírita, eu vou para outra. Vamos melhorar isso aí. Eu não gostei da doutrina espírita. Vai para uma religião católica, vai para uma religião protestante qualquer. Mas o que importa é a gente ter o acesso ao ensinamento moral do Cristo. Então, as 12 opções que foram dadas lá no Velho Testamento, as 12 opções que foram dadas aqui no Novo com Jesus, hoje a gente pode simbolizar na variedade de religiões que estão ao nosso redor, que a gente aí procura de maneira acadêmica colocar classificações nela. É católico, romano, ortodoxo, protestante, aquele da reforma tradicional. Estão lá os luteranos, anglicanos, presbiterianos, batista, metodista, aqueles que vieram depois, os pentecostais, os neopentecostais, que tem uma discussão aí, quem se enquadra, quem não se enquadra, enfim, mas isso vai simbolizando os 12 ali, e um desses 12 somos nós espíritas. Então, o que importa é a gente buscar ali, mas quando a gente busca, dentro do nosso grupo de trabalho, a gente ainda vai ter problema. Por quê? Porque aí a gente lembra daquela parábola antiga, né, dos porcos e espinhos convivendo juntos. Não pode chegar muito perto, porque espetam um outro, e afastado do outro vão sentir frio, podem morrer de frio. Então, o que acontece? Nós temos dificuldade no relacionamento humano. O que a lição de hoje vem falar para a gente? Que a nossa arma nessa luta, vai ser recursos da alma, quais sejam entendimento e tolerância, bondade e paciência, humildade e abnegação. A gente vai começar a fazer um exercício de ver se qual foi o material humano que foi colocado à minha disposição nesse momento. O que eu posso aproveitar de bom naquela pessoa? Tem alguma coisa na pessoa que vai me incomodar? Sempre vai ter. Sempre vai ter, sempre. Vai ser muito difícil a gente encontrar uma pessoa que 100% alinhada com a gente. Não? Sempre vai ter. É por conta do egoísmo nosso aqui. Mas aí a gente começa a pensar assim, se eu desencarnar agora, tem alguém para dar continuidade ao meu trabalho? Eu já comecei a fazer o trabalho como ele realmente deve ser feito? E aí eu começo a pensar no seguinte, eu tenho que preparar alguém para ficar no meu lugar. Então, mesmo que eu faça melhor que o outro, ou que eu acredite que eu faça melhor, são duas coisas diferentes, dá oportunidade para o outro de começar a fazer o trabalho dele. Deixa ele fazer do jeitinho dele, com o tempero dele, porque você para ver, a cada casa que você vai, todo mundo sabe fazer feijão, mas o tempero do feijão é sempre diferente de uma casa para outra. Deixa cada um fazer do seu jeito, e a gente vai orientando ali para procurar ter só o que eu não perder a finalidade da doutrina. Porque a finalidade da doutrina é consoladora, é mostrar para a gente a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade com os espíritos. É isso que é o mais importante de tudo. Mas a gente vai perceber que vai ter dificuldade, sim. O nosso trabalho aqui é lavrar o solo do espírito com instrumentos do estudo, semear a compreensão, difundir os valores humanos e exemplificar a lealdade. Não é à toa que Pedro falou que uma vez que os discípulos se reconhecerão por muito se amar, que o amor cobre uma multidão de pecados. Jesus o tempo todo também dando aquela orientação também com relação aos discípulos, um respeitar a limitação do outro. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, vai ter problemas sim. Não tem jeito, não existe uma só casa espírita, uma só igreja que não tenha dificuldade de relacionamento. Mas quando a gente começa a pegar uma lição como essa e colocar na cabeça qual é o objetivo e o que eu tenho que fazer, a gente vai botar isso aqui, aceitar as nossas responsabilidades de trabalhar e servir
estando com o Divino Mestre nas provas e aflições de frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.